Carrefour ainda é pioneiro no varejo, é o único varejo que colocou bodycam. E o Carrefour foi muito corajoso. Em 2022, ele decidiu implantar bodycam em todos os vigilantes para garantir que qualquer tipo de interação entre o vigilante e o cliente ela seja filmada para a segurança de ambos, Entendi. para ter transparência naquela interação. Então, são 4.000 bodycams que é cravada aqui, é colocada com cinto aqui no peito e fica durante toda a jornada do vigilante. Obviamente, tem protocolos de uso, segue a legislação LGPD, mas o principal objetivo foi dar transparência nas relações para nada ficar obscuro. E também a gente conseguir, caso aconteça um incidente, que numa operação desse tamanho pode acontecer, a gente consiga investigar rápido e ter uma resposta rápida. Então, quando a gente decidiu tomar esse caminho de implantar a bodycam, foi nesse sentido da transparência, de ter informações mais ágeis e garantir a segurança do cliente e também a segurança de quem está fazendo aquela interação. Eliseu, conta um pouco sobre o Carrefour, sobre a sua ótica. Eu vejo que você é muito apaixonado pelo que faz, cara. Você contou um pouco sobre o seu dia zero e tem a ver com força, né? Foco. Você vai lá e coloca para moer. Mas sobre a organização, do ponto de vista do que você vê, o que que o Carrefour fala, meu, você bate no peito e fala, ó, eu trabalho aqui. Assim, porque quando você olha o mercado, as pessoas não têm a visão do tamanho da empresa, como está tendo a oportunidade de falar aqui, poxa, é 1.000 funcionários, 120 mil. Então, assim, hoje, quando a gente fala nesse pilar de segurança dos clientes, e especialmente como eu estou na área, eu sinto muito orgulho. Pronto, e Bodycam para mim foi um grande marco de a gente colocar Bodycam. Antes disso, a gente teve a pandemia. Acho que se você se recordar, você deve ter feito quando comprei no Carrefour. O primeiro varejista a colocar aquela proteção acrílica, uma semana depois foi o Carrefour. O Carrefour sempre foi pioneiro no varejo em antecipar situações, de pensar na frente. Então, a pandemia foi exemplo, a máscara, o Carrefour foi o primeiro a se posicionar da máscara para todos os funcionários. Colocou uma cabine ultravioleta para limpar as, as compras e de higienizar as compras. Então, o Carrefour tem esse viés de pioneirismo, de querer fazer diferente, isso talvez mesmo do francês, do europeu, de ter essa visão. Então, eu me orgulho muito dessa vanguardista no varejo. Obviamente, não dá para comparar o Carrefour com a empresa de tecnologia, mas Ok. o Carrefour é muito visionário em temas voltados para o varejo. Então, dentro da nossa área, a Bodycam foi uma delas. Quando a gente fala do nosso centro de operações que nós temos, que é o maior do varejo, que monitora todas as nossas operações. Depois do caso que nós tivemos no Rio Grande do Sul, a gente implantou um protocolo de segurança humanizado que é referência no varejo, a gente recebeu alguns prêmios por conta disso. Então, o Carrefour tem sempre essa questão de se renovar, buscar algo mais, sempre pensando no cliente, que é o nosso principal ativo, e nossos colaboradores também na marca. Então, essa vanguardista que me enche de orgulho e também o acesso que nós temos aos executivos. O comitê executivo do Carrefour hoje ele é muito, muito próximo, especialmente para a minha área. Então, isso é muito bom, você trabalhar numa companhia onde a sua área tem a conexão com o presidente, com os membros do comitê executivo. Muito bom. Conta um pouco pra gente agora, vamos ajudar o empreendedor, né? O empreendedor, a gente tá falando do Carrefour, cara. O Carrefour tem budget destinado a fazer um monte de coisa. Eu gostaria que você ajudasse o microempreendedor, o empreendedor, né? Qual é o conselho que você poderia dar para essa galera que está nos ouvindo aí? O que um grande cara, né, um grande diretor poderia dar de conselho para quem está tentando aí se antecipar de situações? Qual seria? Assim, obviamente que o desafio do pequeno e médio empreendedor, às vezes eu falo muito na Associação Paulista de Supermercado, e tem mercadinhos ali que estão no dia a dia, e eu acho que o principal desafio, quando a gente olha para a minha cadeira e olha para essas empresas médias, é não subestimar o risco. E eu acho que faz. O empreendedor brasileiro tem um pouco desse viés de crescer na raça ali, muitas vezes subestima algumas situações de risco. Eu acho que comece pequeno, tem um olhar para essa área de riscos, obviamente riscos voltados para o seu negócio. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, eu trago até isso, eu dou aula em uma universidade aqui em São Paulo sobre prevenção de perdas e riscos, nessa cadeira de riscos, de gestão de riscos. Eu sempre falo que hoje, independente do tamanho da organização de varejo, ele está exposto a alguns riscos que o Carrefour está. Então, por exemplo, o risco de segurança, de não ter protocolos estruturados para se antecipar ou atuar numa crise é um grande risco. Eu trago exemplos de supermercados em Natal, onde eu morava, que passou por crises reputacionais muito fortes em função de não ter um protocolo ajustado, não saber como se comportar. Então, assim, óbvio que a empresa tem suas maturidades, seus momentos. Óbvio que talvez tenha um momento da companhia focar muito ali no resultado, no operacional, mas à medida que você vai crescendo, comece a olhar
mais lateralmente, saia um pouco da operação e comece a olhar os seus processos que fazem com que a sua operação aconteça. Isso vale para o processo financeiro, o tributário, o trabalhista, o legal, o RH. Muitas vezes você empreende, você começa ali no core do negócio, você vive tanto aquele intensamente que você cresceu, mas você chega no nível, se você não começar a se estruturar, você não consegue, você bate no topo. Então, o que eu falaria é que dê atenção aos seus processos que estão lateralmente à sua atividade core. E no varejo, no meu caso específico, eu sempre falo, olhe para a sua segurança patrimonial, entenda se faz, por exemplo, uma coisa emblemática, isso eu sempre falo para os médios varejistas. Poxa, vale a pena você ter um segurança armado? Vale o risco de ter uma arma no estacionamento? Mas você não controla o comportamento das pessoas. Eu tenho casos de aconteceu incidentes gravíssimos em mercadinhos menores de bairro que gerou uma crise tremenda.